sejam muito bem-vindos a mais um Pode Comercializar, seu guia para uma comercialização inteligente. Hoje nós estamos aqui com a Ellen e com a Daisy. Olá. Estrutura nova, telinha nova, carinha nova, um dedinho a menos, mas vai fazer o sentido com o assunto de hoje. Tudo bem, Ellen? Vamos começar com você então? Sabe que você pode falar para a gente um pouco sobre o seguro VG cotado? Sim. Então, o seguro VG cotado, ele é um produto da Cicobi Seguradora, tá? A gente não tem no momento eles disponíveis para cotação dentro da plataforma CISBR, tá? Ainda essa cotação é feita através da nossa corretora, tá? Certo. Então a gente precisa de algumas informações, coletar essas informações e estar disponibilizando, né, solicitando para a corretora esse cálculo. O que a gente precisa de início, tá? Verificar com a empresa, tá, a quantidade mínima de vidas, tá? Para esse produto ele exige o mínimo de 5 vidas e ele tem um valor mínimo de parcela mensal que é o valor de 150, tá? Após isso, a gente precisa verificar com a empresa a possibilidade, né, dela estar disposta a fazer a movimentação dessa empresa mês a mês, tá, dos funcionários para a seguradora, tá? Para a gente dar início da cotação, o primeiro momento é o cadastro da empresa estar 100% atualizado, principalmente a atividade da empresa, tá, gente? Isso é muito importante. Aí a gente tem disponível também nos materiais do Celicope, tá? São 3 tipos de planilha que é feito a forma da contratação que a empresa vai desejar. Ela pode ser feita a contratação uniforme, né? As coberturas, no caso, todo mundo com uma cobertura igual. Pode ser também por cargo, né? Então a empresa define os cargos e o valor que ela deseja de cada cobertura, ou ainda também uma porcentagem salarial, tá? Ela estipula, nos manda o valor do salário mensal e é estipulado, no caso, uma porcentagem que é feita essa movimentação, o cálculo todo mês, tá? A empresa precisa nos enviar para a cotação essa planilha, todos os dados básicos dos funcionários, nome completo, CPF, data de nascimento, e também o cartão do CNPJ. Após isso, a gente solicita essa cotação, né, para a corretora e todo mês a gente faz essa movimentação. Uma pergunta muito frequente nesse produto é o agenciamento, tá, pessoal? Então, só para deixar registrado, esse produto do VG cotado, ele não possui agenciamento. O que é agenciamento? O agenciamento, Gabriel, seria a comissão, tá, que o funcionário recebe por fazer essa venda. Tá, então, não nesse tem, produto, então não sabia, não tem isso, nesse produto não possuímos, ok, pessoal? É isso? Isso aí. Então, Daisy, então vamos agora mudar um pouco e vamos para seguro Vida Mais e seguro Master. Então, o Vida Mais e o Vida Master são 2 produtos que a gente tem disponível lá no Sigas para contratação. Assim como a Ellen disse que o VG cotado não tem agenciamento, o Vida Mais e o Vida Master também não tem. Então, o agenciamento vai ficar só para os seguros que são contratados lá dentro do CISBR. Não tem também doenças graves nesse seguro. Então, eu vou falar um pouquinho, né, algumas características de cada um para ficar mais claro. Então, o Vida Mais, ele pode ser contratado entre 18 até 70 anos e ele é um produto indicado para quem já tem alguma comorbidade, então alguma hipertensão, diabetes, alguma doença nesse sentido. Isso, que ela já tem esse diagnóstico, já faça um tratamento. Então, essa pessoa pode contratar esse seguro. Porém, vai depender muito do estilo de vida. Então, essa pessoa precisa ter um estilo de vida mais saudável, praticar uma atividade física, ter um IMC dentro do que os órgãos de saúde consideram normal e, claro, vai dar análise da seguradora. E a aceitação, ela já aparece na hora. Então, jogou ali os dados, a seguradora já faz a análise e já vai informar se teve ou não essa aceitação. Então, é já na hora. O Vida Master, ele é um seguro voltado mais para pessoas a partir de 61 a 85 anos. Então, se não teve tempo, não foi ofertado antes dessa idade, lá na frente é possível também. Porém, assim como o Vida Mais, ele não tem a cobertura de doenças graves, então ele vai amparar a cobertura de morte acidental, invalidez total e permanente por acidente e auxílio funeral. E a cobertura, ela vai ser um pouquinho diferente dos demais seguros, ela é por percentual. Então, digamos que o associado ficou ali um mês com esse seguro ativo e veio a falecer. Ele vai receber 5% do valor contratado. E assim sucessivamente. Vai receber 100% do valor contratado somente se ele ficar 24 meses com o plano ativo. Entendi. Era isso. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o Vida Empresarial
sobre o deixa eu ler certinho aqui, DMHO, né? Que é despesas médicas, hospitalares e odontológicas. E será que você pode falar pra gente se essa cobertura, ela ampara acidentes fora do local de trabalho também? Sim, pessoal, ela ampara sim, tá? Ela é tanto para acidentes em decorrência do local de trabalho, quanto também na sua área de lazer, no seu final de semana, independente do horário, tá? Então, assim, o que que ela vai cobrir? São despesas em decorrências de acidentes, tá, pessoal? Então, assim, ocorreu um acidente, né? Foi até o médico, tudo, então a gente vai precisar para pedir o reembolso. No caso, o prontuário médico, né? Se foi um acidente no local de trabalho, muitas empresas acabam fazendo a CAT, né? Que é a comunicação do acidente de trabalho. Então, eles vão nos enviar isso, né? Para ser comprovado para a seguradora que realmente foi um acidente. Uhum. Juntamente, a gente precisa de notas fiscais que comprovem as despesas, tá? Ela vai cobrir as despesas. Consulta médica, medicamentos e outros procedimentos que sejam de decorrência realmente do acidente, tá? Essas notas fiscais, tudo precisa estar em nome do segurado, no caso, CPF, tudo que comprove. E importante também lembrar que para a gente pedir esse reembolso, ele precisa ser já da data do acidente, contado da data, ele tem um limite de 30 dias. A partir do acidente. Isso, 30 dias esse limite. Após isso, a seguradora não faz mais o reembolso. Então é importante já, né, coletar as informações, já pedir e já dar entrada no processo de reembolso. O que ela vai cobrir? Ela tem um limite, tá, de cobertura de 10% do capital segurado contratado do capital de morte. Certo. Tá? E limitado ao valor de 10 mil, né? Então, seria basicamente isso o que a gente precisa. E também, já aproveitando sobre o Vida em Grupo, a gente tem também muitas dúvidas com as outras demais coberturas. Então, uma dica que eu dou para o pessoal ao realizar a contratação lá dentro da plataforma de seguro, sempre todas as coberturas têm uma informaçãozinha lá que você consegue colocar o mouse e ela vai ampliar um pouquinho o que cada cobertura realmente contrata, qualquer dúvida que tenham, ali já supre muitas das dúvidas. Fica tá? de olho nisso daí, hein? Isso. E caso, claro, ainda tenham alguma outra situação, alguma outra dúvida, também podem nos chamar que a gente auxilia, tá? Então, basicamente seria isso, né? A dúvida, então, respondida, cobre sim, tanto acidentes no local de trabalho, quanto também na sua área de lazer. Conta daí, né? O atestado ajuda, mas a gente precisa de um comprovante, digamos, um prontuário. Um prontuário, né? Onde o médico realmente coloque que foi derivado do acidente. Tá? Certo, entendi. E, Deise, é possível a gente ter mais de um seguro de vida? Boa pergunta. Essa pergunta sempre vem para nós e sim, é possível ter mais de um seguro de vida. Eu diria até que é ter mais de um, porque às vezes quando você contrata, você tem uma renda, você tem um perfil, às vezes é solteiro, né? Depois acaba casando, se tornando responsável ali por suprir as necessidades da família, tendo uma renda diferente. Então é sempre bom dar uma olhada de como que tá a tua cobertura e se precisar contratar mais seguros para suprir. Então, é possível ter quantos seguros de vida for necessário e quantos também o seu limite dentro da seguradora respeitar. Sim. Porque a Sicoob Seguradora, ela tem um limite de acordo com a renda, de acordo com a idade. Então, quando você vai contratando os seguros, você vai pegando um pouquinho daquele limite. E o prestamista também pega o limite. Então, de repente, se algum associado já tiver esgotado ali o limite que ele tem na Sicoob Seguradora, a gente tem também a opção do Vida da Porto. Se for o caso, dá para contratar em outra seguradora também. Complementando, os seguros de vida, eles podem ser contratados de 16 anos até 85, que 85 seria o Vida Master, né? Que a gente já trocou uma ideia. Dentro desses seguros é possível e é bom também deixar beneficiários. Tem a opção na hora da contratação de deixar como herdeiros legais, né? Que no caso, enfim, de um homem casado, por exemplo, seria, e com filhos, seria sua esposa e seus filhos, né? Esses seriam seus herdeiros legais. Mas é possível também designar, às vezes quer deixar o seguro só para a esposa ou só para os filhos, ou enfim, né? Isso vai de cada um também. A única questão é que uma vez designado uma pessoa ou mais, não é possível voltar para herdeiros legais. Então, a partir dali, sempre vai ter que ter um beneficiário. E pode ser quantos a pessoa quiser. A única regra é que no total feche 100%.
Então, ela pode ter, enfim, 2 beneficiários com 50%, 3, enfim, a regra é que feche Aí 100%. varia de acordo com o que o Exatamente, associado quiser, o que cada um quer. Uhum. E esses beneficiários, eles podem ser atualizados, né, dependendo da necessidade. É possível fazer atualização via sistema, lá na plataforma de seguro, ou também no aplicativo. No app Cicobi também é possível. A única cobertura do seguro de vida, que você pode ter vários, mas que ela vai ficar contratada apenas uma vez, é o auxílio funeral. Então, no primeiro seguro que for contratado, ele vai estar lá o auxílio funeral, e a partir dali não é possível contratar mais. Porém, todas as outras coberturas é possível. Entendi. E, Ellen, no caso de uma recusa do seguro de vida, qual que é a melhor forma de a gente comunicar isso? Sim, então, primeiramente, o que a gente deve analisar é qual foi realmente o motivo dessa recusa, tá? Às vezes a gente tem recusa por erro de preenchimento, informações, então é fácil, né, a gente fazer essa correção, transmitindo um novo seguro, né, antes mesmo de comunicar ao associado. Agora, porém, se a gente tiver, digamos, alguns outros tipos de recusas, assim, um pouco mais inconvenientes, né, que nem a gente acaba tendo, às vezes, por causa do MC, né, da pessoa, né? Então, assim, a seguradora, quando ela manda para a gente a carta de recusa, ela não é, assim, muito objetiva no que realmente ela recusou, né? Ela nos informa que ela está declinando aquele risco, que simplesmente não vai ter aceitação, né? Então, a carta de recusa, quando a gente recebe da seguradora, não tem problema em passar essa carta para o associado, tá? Ele simplesmente vai dizer que a seguradora não aceitou, né? E, digamos assim, no caso do MC, que ocorre, né? Voltando ao assunto. O MC, o que dá para dizer para a pessoa? Que em relação à análise que a seguradora fez, com apontamentos, né, que foram informados na DPS, né, que nesse caso a seguradora não está aceitando por causa de algum dado, alguma informação que foi mencionado na DPS, né, para a gente não ser tão objetivo realmente, né, não causar constrangimentos, né, ruim realmente para nós e para eles as também. partes, exatamente. Então dá para a gente falar dessa forma, né, que foi devido aos apontamentos da DPS, tá? Então assim, cada caso seria um caso. Então, primeira coisa é a gente ver realmente o que foi a recusa e sempre tentar, claro, contornar, né? Tratar por base na carta que a seguradora mandou. Sim. Porque a seguradora nunca vai constrangir, ela sempre tem a forma dela de comunicar essa recusa formalmente. Vai também, né? Que daí talvez a pessoa se constrange sem precisar, no caso. Isso, né? Isso aí. Seria isso. Então, Eli não, Daisy, já troquei aqui já. Tem algum seguro que ampara o afastamento do trabalho? Tem. Nós temos o seguro renda protegida, que ele seria mais ou menos esse amparo do trabalho. Então, ele pode ser contratado lá pelo SIGAS e qualquer trabalhador pode ter esse seguro. A regra é que ele consiga comprovar a renda que ele tem. Então, CLT pode contratar, microempreendedor individual pode contratar, a regra é que consiga comprovar a sua renda. Antes de contratar esse seguro, é bem importante dar uma olhada no cadastro. Então, o cadastro tem que estar 100% atualizado, principalmente a renda. Se no cadastro está com uma renda de 5 mil, por exemplo, esse associado não vai conseguir contratar o seguro por uma renda de 10 mil, porque a renda dele é de 5 mil. Daí, exatamente. Caso, e se ele colocou no cadastro que ele tem 5 mil de renda, ele precisa comprovar que ele tem esses 5 mil. Então, é bem importante ter esse olhar assim crítico para essa questão, porque é um apontamento que às vezes a seguradora pode acabar recusando ou até pior, negando lá na frente um sinistro, né? Então, se a contratação for feita da forma correta, não tem erro. Como eu te disse, qualquer pessoa pode contratar, porém, tem algumas profissões que elas são um risco excluído na seguradora. E essa listagem dessas profissões que não tem amparo está lá no CLCOP, atualizado, então vocês podem consultar. Qualquer outra dúvida também sobre esse seguro, podem nos acionar. Ele está no nosso portfólio de produto, mas às vezes a gente acaba focando em outros produtos de vida e deixando esse um pouco de lado. Mas ele é uma boa opção também para ser ofertado. E assim como o VG cotado, o Vida Mais, o Vida Master, ele não tem agenciamento. Então, o agenciamento, que é a comissão, ele vai ficar lá para o Vida em Grupo, para o Vida Individual, Vida Simples, Vida Mulher, para Viver, que é os outros produtos também da Cicobi Seguradora que a gente trabalha. Então é isso. Obrigado, meninas. Vocês perceberam também que a gente teve vários produtos seguros, a gente tem vários modos de se ajudar, tem as meninas que estão sempre disponíveis para vocês ligarem, as outras pessoas do setor também, tem os formulários, tudo certinho ali, tá? E agradecer a vocês que fizeram as perguntas. Em destaque, esqueci de comentar no começo, nós tivemos algumas perguntas relacionadas à parte mais de venda, uma coisa assim.
Não entraremos muito nesse assunto porque já não é muito a nossa área, mas fiquem tranquilos que quando tiver algum curso, algum treinamento que seja direcionado a isso, a gente vai encaminhar para vocês, vai ser tudo detalhado, bonitinho, tá? Então podem ficar tranquilos. Beleza? Muito obrigado novamente, meninas, Obrigada. pelo dia de hoje, né? Pela nossa gravação. E o próximo vai ser sobre Cipag. Até mais! Até mais. Tchau, tchau.